Graça e paz, pessoal. É uma honra estar aqui, tá? Estou nervosa, mas vocês vão me ajudando. A palavra que Deus me deu foi Mateus 25. E o versículo é a partir do 14. Então, quem já achar, por favor, em reverência à palavra, já pode ficar de pé. E dar glória. Amém? Mateus 25, a partir do versos 14. E aí a palavra vai dizer aqui no título, o sermão continua e a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberá 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas quem receberá 1, foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que receberá 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E ele disse assim: seu senhor, lhe disse: bem está, servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: eu conhecia-lhe que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondia na terra o teu talento aqui. Tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que se ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos bancos, que quando viesse receberia com juro. Tirarei-lhe, pois, o talento que dei aos 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até que tenha semeado, é tirado. Amém? Então, aqui o Senhor, ele é muito claro quando ele vem falar que ele nos dá as coisas e muitas vezes a gente não honra o que Deus tem nos dado. Amém? E aí, Deus confia a responsabilidade a cada um.
O Senhor da parábola é como se ele fosse Deus, né? Isso é uma parábola, é Deus, porque ele nos dá as coisas para nós cuidar. E muitas vezes a gente só faz reclamar do que a gente tem, né? A gente não cuida direito, a gente tem uma casa para morar e a gente não quer cuidar. A gente às vezes faz quando tem vontade, às vezes não faz. A gente tem um emprego e a gente às vezes vai trabalhar porque tem que ir trabalhar, não vai com gosto. Mas foi Deus quem deu esse trabalho para você, né? Então, isso é um cuidado. A gente tem a nossa família, que é o nosso maior presente. E muitas vezes a gente não cuida direito, né? Então, Deus, ele espera a fidelidade. Né? A fidelidade não é comparação com o que o outro tem. Assim como eles, o que tinha 5, ele soube multiplicar. Né? E o que tinha 2 também. Mas o que tinha 1, ele disse, só tem 1, eu vou enterrar. Então, o que é que a gente está fazendo com o que Deus tem nos dado? A gente está enterrando ou a gente está multiplicando? Né? Então, muitas pessoas têm os dons, mas têm medo. Tem medo de ser criticado. Tem medo de ser apontado, né? Porque fulano vai falar, ciclano vai falar. Mas Deus, ele quem é o dono de tudo, minha gente. Né? E o nosso chamado, muitas vezes, ele vai exigir da gente que o caderno caiu. O nosso chamado, muitas vezes, ele vai exigir que nós fale de cura, sendo que a gente está doente. Ele vai exigir que a gente fale de liberdade, mas a gente ainda está preso. Mas não é sobre o que a gente quer falar, é sobre o que Deus ele quer falar. Né? E assim como Paulo, né? Paulo preso, escreveu carta que liberta até o dia de hoje. Né? Então, Deus, ele não escolheu nós, ele não nos escolheu porque nós somos bons, não. Nós não somos bons, não. Ele nos escolheu porque ele é quem é bom. Ele escolheu, não os que são capacitados, porque ele é quem nos capacita. Né? E aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, eu vou ministrar o quê? Mas eu não tenho que ministrar, a não ser o que eu vivo em Deus, né? Ao que eu vivo em Deus. Eu estava com a minha ministração pronta, e aí eu estava lavando os pratos, e Deus, ele falou comigo, você vai falar sobre isso. E eu disse, ai meu Deus, eu não escrevi, eu nem lembrei. Quando eu estou dormindo, Deus, ele me deu essa palavra. E aí eu disse, não é sobre o que eu quero falar, mas toda a palavra a gente vive, minha gente. Tudo que tem aqui na Bíblia, quem viveu lá atrás, a gente vive hoje também. Todas elas você vai se identificar que você vive ou já viveu uma história assim. E aí essa parte aqui me pegou muito, na parte do que eu reclamava muito mesmo. Eu reclamava, abria a boca só para reclamar. Meu Deus, não tenho nada. E eu não tenho nada. E aí hoje, né, eu fui pega com essa palavra aqui, eu disse, meu Deus, eu tenho uma família que hoje eu posso dizer, ontem eu me emocionei, se eu falar que eu vou chorar. Ontem aconteceu aquela situação com a Aline, né, e eu fiquei já impactada com aquilo, lógico, é nossa irmã. E aí a Yane chegou para mim e disse, mamãe, eu tenho R$2. Ajuda, mamãe, se eu der, a senhora pode pegar esses R$2 e fazer um pix para a Aline? E eu digo a vocês, eu vivo Deus na minha casa. E eu disse a meus filhos, meu maior testemunho de vida é a gente viver Deus em casa, minha gente. Porque a gente não consegue ter máscara, não. Dentro de casa a gente não consegue, a gente é quem a gente é. E viver Deus na minha casa hoje não tem preço. Né? Então, assim, aconteceu comigo no tempo que eu disse... Eu já tinha compartilhado com algumas pessoas que quanto mais o diabo ele quer a sua vida, mais Deus ele ama você, né? Porque quando eu decidi voltar para Jesus, o diabo ele fez de tudo para mim não estar aqui hoje, porque eu tenho certeza que ele sabia o que ia acontecer. Tenho certeza. Ou ele queria ser fofoqueiro e queria entender, mas ele caiu por terra, porque ele mexeu com tudo. Eu estava aqui na reunião do batismo, né? Minha mãe sofreu um infarto.
E aí eu digo a vocês, se eu não tivesse aqui, Deus, Ele sabe. Eu acho que eu também teria um infarto no dia, e eu quem não teria resistido, né? Mas Deus, Ele cuidou. E quando foi nesse período que eu estava entre o batismo, vou, não vou, e eu fiquei lá com a minha mãe no hospital, e quando aconteceu o dia do batismo, uma prima minha disse assim, eu vou ficar com tua mãe. Essa minha prima, ela nunca fica no hospital, porque Deus, Ele também cuida. Então, do mesmo jeito que o diabo, ele tenta fazer, mas Deus, Ele também cuida. Então, não tem jeito. Então, minha prima ligou para mim e disse, olha, eu vou ficar com tua mãe. E eu disse, amém. Então, eu não vou deixar de ser batizada, não. E nesse dia, ela foi lá, ficou com minha mãe, e eu vim. E quando eu saí de dentro do batismo, minha mãe me ligou dizendo que tinha recebido alta. Então, aí eu disse, diabo, tu não tem vez na minha vida, não. Não tem vez. Então, tem hora que você vai precisar, como eu sei que eu precisei sair do meio da minha parentela, assim como tem na palavra, né? Que a gente precisa, às vezes, sair do meio da parentela para Deus honrar a gente em outro lugar. E foi o que aconteceu comigo, né? Deus, Ele me honrou em outro lugar. E hoje eu posso dizer que, além de viver espiritualmente bem, eu vivo financeiramente bem. Eu posso contribuir, assim, dizer que tudo que a gente tem não é fácil, não. Não é fácil. Mas eu não pensei que hoje eu teria o que eu tenho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Então, Então, é isso que eu falei, que tem lugar que, se você não sair, Deus, Ele vai te expulsar para cumprir o teu chamado, né? Ele vai te expulsar daquele lugar, porque o chamado dele precisa ser cumprido na tua vida e na minha também. Assim como foi comigo, e às vezes a gente, não, aqui está maravilhoso, mas está bom para você, irmão, mas para Deus não está. E Deus, Ele te tira. E aí, Deus continua confiando talento aos seus filhos. A viagem do Senhor na parábola apresenta o tempo de espera até a volta de Cristo. Enquanto esperamos, somos chamados a viver com fidelidade e dedicação. O compromisso. Muito bem. Aí aqui o versículo base, né, que chama a atenção, é esse que quando Deus, que Ele vai voltar para prestar conta conosco, para saber como a gente cuidou do que Ele tem nos dado, né? Então, quando Ele voltar, o que a gente vai dizer a Ele? Como que a gente cuidou, né? Se a gente multiplicou o que Deus nos deu, né? Então, eu espero que Deus, Ele diga para nós, amém? Bom e servo fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, né? Então, eu espero que Ele diga para nós essa palavra, porque... E hoje, minha gente, hoje eu disse, meu Deus do céu, hoje é tempo de despertar mesmo. É tempo de despertar, desenterrar talento, né? Porque quem tem talento e às vezes, tem vergonha, eu tenho medo. Se fala em línguas, fale, se pula, pule, se correr, corra, se dançar, dance, mas não deixe de viver o mistério do Senhor, nem de se aproximar dEle, né? E o compromisso com Deus é decidir viver uma vida em fidelidade, né? Então, para que Deus, Ele use, você também precisa estar no íntimo com Ele. Eu conheci ontem uma pessoa que ela disse assim a mim, ela disse, tua igreja, a igreja da célula, é bem a igreja da minha filha. Ai, meu Deus, vocês comem pizza quando acaba o culto? Eu disse, não, irmã. Quando acaba o culto, às vezes rola um cuscuz. Não tem pizza na igreja, não. Aí ela disse, eu pensei que era a igreja da minha filha, porque a igreja da minha filha, o povo bebe cerveja, a minha filha não quer que eu vá na casa dela. Eu disse, não, não é não, a minha não, viu? Vá na minha que você vai conhecer que não é essa, não. Aí ela disse,
Eu queria ir lá na igreja falar com o pastor dela para poder ver o que é que ele faz. Porque se ela não fala comigo, como é que a filha não fala com a mãe? Eu disse, sabe com quem você fala? Não vá no pastor, não. Você vá no seu quarto, feche a porta e se ajoelhe e fale com quem vai resolver, porque o pastor não vai resolver, não. E outra, se sua filha está tendo essa atitude, provavelmente não foi o pastor que ensinou, não. É dela mesmo, viu? Então, muitas vezes a gente quer botar a culpa na igreja, quer botar a culpa no povo, né? Assim como ela é crente também, botando culpa no pastor. Mas não é culpa de ninguém, não. É culpa sua mesmo, porque muita gente, às vezes, é crente dentro da igreja. Mas saiu da igreja, não é crente não, minha gente. Não é crente mesmo. Mas aí Deus, Ele cuida. E Ele conhece o coração de cada um. Né? E é como eu disse, o meu maior testemunho está aqui. Quando eu digo a meus filhos, você sabe como foi que Deus transformou mamãe, não sabe? E meus filhos disseram, ei, mamãe, esse é o meu maior testemunho. Né? Eles dizer e ver minha transformação de verdade. Então, amém, minha gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Né? Então, foi pequenininha. Eu pensei que eu ia falar mais, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. E muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra, Senhor, ela é o que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, e entra, Senhor, como uma flecha, Senhor, mesmo que tenha sido pequenininha, Pai, a Tua palavra, mas eu tenho certeza que ela foi assertiva no coração, Pai. No nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém.